Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conecta Bio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 121 do Enem 2021 da prova azul. Bom galerinha, essa é uma questão que fala sobre coevolução, que é um fenômeno em que duas espécies evoluem de forma conjunta para que ambas possam se adaptar àquele determinado organismo, certo? Então vamos para o comando da questão. Entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola, que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade, ou seja, os enfermos que vão a óbito, pode chegar a 90%. Os dados atuais mostram que hoje a taxa de letalidade ela varia entre 25% a 90%, certo? Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar febre hemorrágica, o vírus da dengue, que embora tenha período de incubação menor, até 10 dias, apresenta taxa de letalidade abaixo de 1%. Então, para quem não sabe, para quem não entende esse termo incubação, o período de incubação que o texto fala aqui é o período que decorre entre a exposição do indivíduo ao micro-organismo, ao parasito, e o período em que os primeiros sintomas aparecem, tá? Esse é o período de incubação. É o tempo que o vírus, que o parasito leva para se reproduzir nas células ou no organismo desse indivíduo, do paciente, tudo bem? Vamos aqui para o comando da questão. Segundo as informações do texto e aplicando princípios de evolução biológica, então essa parte aqui da evolução, vocês têm que ter um conhecimento interessante para poder entender essa questão, porque gira em torno do processo de evolução biológica entre o patógeno e o hospedeiro. Então, aplicando princípios de evolução biológica às relações, ou seja, envolvendo as relações do patógeno hospedeiro, quem é o patógeno quando a gente fala de viroses, no caso aqui o ebola e a dengue, nós estamos falando do vírus, né? Do parasita nesse caso. Qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? Então, uma ideia que a gente deve logo colocar aqui é que para que um parasita ele possa ter sucesso em relação ao seu hospedeiro para obter alimento, né, nutrientes, abrigo, ele não pode ser tão agressivo em relação ao hospedeiro. Porque se ele mata o hospedeiro muito rápido, ele perde toda essa mordomia. Ele vai perder o alimento, vai perder o seu abrigo e um espaço, que ele tem ali um espaço biológico para a sua reprodução, para a sua multiplicação, para que assim ele possa se difundir. Então essa é a primeira ideia que a gente deve ter em mente. Nessa relação parasito-hospedeiro, o parasito não pode ser tão agressivo em relação ao seu hospedeiro. E o hospedeiro ele não pode ser tão passivo em relação ao parasito. Então, por isso que essa questão é de coevolução. O parasita sempre tentando, de alguma forma, manter uma relação em que ele possa se beneficiar do hospedeiro e, ao mesmo tempo, o hospedeiro tem que se manter ali para que o parasita não venha matá-lo, né? Evoluir em termos de melhorar o seu sistema imune, melhorar a sua defesa para que o parasita não venha matá-lo, ok? Então essa é a primeira ideia. Então um parasita que tenha essa eficiência de manter o indivíduo vivo por bastante tempo para que ele possa se reproduzir e dessa forma fazer com que a sua prole, né, os seus descendentes possam infectar novos indivíduos, ele precisa passar por todo um processo de coevolução. E a evolução ela não acontece de forma rápida, ela demanda tempo. Então, o vírus que tem mais tempo de associação, de inter-relação com o seu hospedeiro, torna-se cada vez mais eficiente para não matar o seu hospedeiro, para não ser tão agressivo ao seu hospedeiro. E aquele que tem menos tempo de interação, menos tempo de coevolução, ele geralmente
apresenta uma taxa de letalidade maior, porque ele ainda está se adaptando, se acomodando àquele ambiente, para fazer com que ele possa se manter mais tempo naquele organismo e assim perpetuar a sua espécie. Certo, gente? Então, é essa a ideia que a gente tem que ter em mente. Então, vamos para as alternativas. Primeiro, vamos recapitular aqui o enunciado da questão. Segundo as informações do texto e aplicando princípios de evolução biológica às relações do tipo patógeno-hospedeiro, qual dos dois vírus, ou seja, se é o vírus da dengue ou o vírus ebola, infecta seres humanos há mais tempo? Alternativa A, ebola, pois o maior período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução patógeno-hospedeiro. Isso não tem nada a ver. O período de incubação com o processo de coevolução é uma questão que não tem nenhuma correlação, certo? O vírus ebola ainda é relativamente um vírus novo. Ele foi descrito pela primeira vez na África, como observado aqui no texto, por volta de 1976, ou seja, é um vírus do século XX. E nós estamos no início do século XXI, certo? Então, o ebola, por ser um vírus muito agressivo, ele não infecta seres humanos há tanto tempo assim, ok? Então, não pode ser o vírus ebola. Então, onde tiver ebola, a gente já descarta. A alternativa B. Dengue, pois o menor período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução patógeno-hospedeiro? Não. Como eu falei na alternativa A para vocês, o período de incubação com o processo de coevolução parasito-hospedeiro, não existe uma correlação nesse processo, ok? E a dengue é o vírus, sim, que está há mais tempo ali infectando o homem. A gente já sabe que é dengue, mas essa justificativa aqui de associar o período de incubação com o processo de coevolução, isso não está certo, ok? Mas a gente sabe que é a dengue. Por quê? Porque ela mata bem menos do que o vírus ebola. Ebola, a gente já sabe que não é, cuja alta letalidade indica a maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo de sua evolução. Maior eficiência ele tem para matar, mas maior eficiência para se manter nesse organismo e passar, né, a sua prole para outros indivíduos, para infectar outros indivíduos, essa eficiência ele não tem. Então, se ele não consegue ter uma interação, uma associação com o hospedeiro, de forma a manter esse hospedeiro vivo, para que ele possa se replicar e passar a sua prole mais para frente, então, nesse ponto de vista, ele não tem eficiência. A eficiência dele ainda é matar o hospedeiro, ok? Então, não é o vírus ebola, a letalidade dele ainda é muito alta. A alternativa D, ebola, cujos surtos epidêmicos concentram-se no continente africano, reconhecido como berço da origem evolutiva dos seres humanos. A gente já sabe, então, que não é ebola, a taxa de letalidade dele é muito alta ainda, e ele se concentra mais ali pela região da África, até hoje em dia. A alternativa E, que é a nossa alternativa correta, dengue. Sim, a dengue é um vírus bem mais antigo que o vírus ebola. A dengue, acredita-se que ela surgiu ali por volta do século 17, 18, então nós temos 3 séculos aí de coevolução do parasita com o seu hospedeiro. Então houve tempo suficiente para que esse vírus aprendesse a se adaptar, a conviver com o ser humano, para não matar esse ser humano de forma rápida e continuar se beneficiando, aproveitando, né, todos os benefícios que o hospedeiro proporciona para esse vírus. Certo, gente? Então é o que a gente estava falando lá no iniciozinho. Quanto mais velho for o vírus, mais tempo ele teve para coevoluir com o seu hospedeiro. E quanto mais jovem, mais recente, que é o caso do vírus ebola, ele ainda tem muita estrada para manter, né, para firmar essa correlação. Por isso a taxa de letalidade dele ainda é alta, certo? Então a alternativa correta, sem sombra de dúvidas, é a alternativa E, dengue, cuja baixa letalidade, ou seja, mata pouco, indica maior eficiência do vírus em parasitar seu hospedeiro, ou seja, ele é mais eficiente em se manter ali no hospedeiro.
estabelecida ao longo da coevolução patógeno-hospedeiro. E isso não foi construído da noite para o dia, isso demandou bastante tempo, certo, gente? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa de excelência em aprovação. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se quiserem me ajudar, compartilhe o canal com os amigos de vocês. O canal é um canal novo, então eu preciso da ajuda de vocês para que o canal possa crescer, para que ele possa se desenvolver e para que eu possa continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade, com resoluções de qualidade para vocês. Então, me ajudem a divulgar, a expandir cada vez mais o meu trabalho, para que eu possa continuar trazendo esse trabalho que é feito com muito carinho para vocês. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.